Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Nem toda intensidade espiritual vem de Deus. E se o problema não for a falta de vontade, mas fazer do seu jeito? Aqui no capítulo 10, nós estaremos em um momento muito sério, muito impactante de todo esse livro. Depois da glória de Deus se manifestar. No capítulo 9, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, oferecem fogo estranho diante do Senhor, algo que Deus não havia ordenado. Vamos à nossa leitura? Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso, colocaram o incenso dentro, puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus e por isso ele não aceitou a oferta. De repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão: Foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: Tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: Todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afastem da entrada da tenda sagrada para que não morram, pois vocês foram ordenados com o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que o Senhor mandou. O Senhor Deus disse a Arão: Nem você, nem os seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, e entre o que é impuro e o que é puro. E devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. E Moisés disse a Arão e a Eleazar e a Itamar, os dois filhos de Arão que ainda estavam vivos: Peguem a farinha da oferta de cereais que sobrou das ofertas de alimento apresentado a Deus, o Senhor, e façam com ela pães sem fermento. E comam esses pães perto do altar, pois são uma coisa muito sagrada. Comam os pães no lugar sagrado, pois é a parte do alimento oferecido a Deus que pertence a vocês e aos seus filhos. Foi isso que o Senhor me ordenou. Vocês e as suas famílias têm o direito de comer o peito e a coxa que são apresentados ao Senhor como oferta especial. Essa parte das ofertas de paz feitas pelos israelitas pertence a você e aos seus filhos. Comam isso num lugar puro. Os israelitas trarão para Deus como oferta especial a coxa e o peito do animal na hora em que a gordura for queimada como alimento oferecido ao Senhor. Essas partes do animal pertencem a vocês e os seus descendentes para sempre, conforme o Senhor ordenou. Depois, Moisés perguntou onde estava o bode que seria sacrificado como oferta para tirar pecados e ficou sabendo que já tinha sido queimado. Ele ficou zangado com Eleazar e Itamar e perguntou: Por que vocês não comeram num lugar sagrado a oferta feita para tirar pecados?
é uma oferta muito sagrada, e o Senhor deu a vocês a fim de que a oferecessem na presença de Deus para conseguir o perdão dos pecados do povo. Já que o sangue do animal sacrificado não foi levado para dentro da tenda sagrada, ali é que vocês deveriam ter comido a oferta conforme a ordem que eu dei. Arão respondeu: O povo apresentou hoje a Deus, o Senhor, a oferta para tirar pecados, e as ofertas são completamente queimadas. Mas mesmo assim me aconteceram essas coisas terríveis. Portanto, se eu tivesse comido hoje a oferta para tirar pecados, será que o Senhor teria gostado? E Moisés ficou satisfeito com a resposta de Arão. Quando nós olhamos para esse texto, ele choca porque mostra uma verdade profunda. Intenção sem alinhamento pode gerar destruição. No contexto, o sacerdote estava ministrando e esse ofício do sacerdócio estava começando. Era o início dessa ministração. Deus estava ensinando o povo que sua presença não deveria ser tratada de qualquer forma. E existia reverência, existia o limite à obediência. Nadab e Abiú não estavam nesse lugar de obedecer. Eles estavam no ambiente espiritual, mas confundiram proximidade com liberdade para agir do jeito que eles fizessem. Não é que eles estavam afastados de Deus, não é que eles não estavam em um ambiente espiritual, eles estavam, só que eles confundiram que estar na presença de Deus, eu não tenho liberdade para agir do jeito que eu quiser. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. E isso continua nos nossos dias atuais com muita propriedade, é extremamente pertinente para os nossos dias. Quantas vezes as decisões são tomadas sem direcionamento? Se age por impulso, por emocionalidade, tenta espiritualizar tudo, confunde intensidade com maturidade, é o que vivemos hoje. Muitos querem viver experiências fortes, mas não têm profundidade. Acha que sinceridade substitui obediência. E Levítico mostra que nem tudo que parece ser espiritual realmente vem de Deus. Deus orienta o sacerdote sobre discernimento, saber diferenciar o santo do profano, o puro do impuro. Isso revela que a maturidade espiritual também passa pelo lugar de saber discernir. E aqui fica um toque para o nosso viver diário, parar de agir apenas pela emoção, desenvolver o discernimento antes de tomar decisões, respeitar os limites espirituais e emocionais e não tentar acelerar os processos que Deus está construindo. Mais ainda, buscar profundidade, não apenas experiências intensas. E às vezes eu me envolvo num monte de coisas, em coisas intensas, mas eu não me aprofundo nesse relacionamento com Deus. E aqui é pensar que na vida emocional o impulso sem equilíbrio gera consequências. E qual a pergunta que eu deixo para hoje, né? Você tem vivido por direção ou por impulso? Nem todo fogo que vem do céu, nem todo fogo vem do céu. Alguns nascem da pressa, do ego, da falta de alinhamento, da falta de obediência, por não entender também os limites e o que é que eu realmente preciso fazer. Que Deus nos dê capacidade para nós aprendermos a amadurecer como cristãos, aprender a discernir os momentos das nossas escolhas. Eu aguardo você na
no próximo momento de nossa leitura bíblica. Até lá.